Muito bem, meus amados e queridos irmãos, graça e paz a todos os amados irmãos que sempre têm acompanhado aí as palavras que eu tenho apregoado, que são as palavras de Deus. E, amados irmãos, eu fiquei de apresentar um trabalho para o SEBESP a respeito da vida cristã e da autonegação. Irmãos, a vida cristã e a autonegação. A autonegação e a vida cristã, elas estão conectadas uma na outra. Porque se você tem vida cristã, você pratica a autonegação. Por quê? O que é a autonegação? A autonegação é você negar-se a si mesmo, e fazer a vontade de Cristo. Você renunciar a alguma de suas próprias vontades e fazer a vontade do Cristo, a vontade do seu Deus, a vontade do Deus Criador dos céus e da terra, a vontade do Deus que você resolveu seguir, a vontade do Deus que você aceitou um dia. Então, a autonegação, ela está na palavra de Deus, na Bíblia. Jesus diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quantas das vezes, irmãos, nós estamos sem vontade de ir na igreja, na casa de Deus, e a gente se esforça, a gente vence as dificuldades, vence as lutas, vence o cansaço, e mesmo assim a gente vai para a casa de Deus. Mesmo assim a gente está ali adorando a Deus na casa do Senhor. Mesmo assim a gente está ali na casa de Deus aprendendo de Cristo, aprendendo do nosso Deus. Então, irmãos, é vida cristã. Vida cristã e a autonegação. Nós negamos a nossa própria vontade, negamos o nosso próprio cansaço para estar na presença de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós gostaríamos de estar num lugar, numa praia, num lugar mais retirado, num lugar de um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, onde você pudesse estar numa praia, onde você pudesse estar ali curtindo a vida. E muitas das vezes você abre mão dessa questão para estar na casa de Deus. Você abre mão de estar num lugar onde você, muitas das vezes, estaria se divertindo para estar na casa de Deus adorando ao Senhor. É a autonegação. Você, quer dizer, nega as suas próprias vontades para estar na presença de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós gostaríamos de fazer algo que muitas das vezes enchesse o nosso próprio ego, o nosso próprio eu. O ser humano, muitas das vezes, ele gostaria de estar no meio de coisas, ali, coisas que alegrariam sua alma, alegrariam seu coração, levantaria o seu ego. Mas você ali, às vezes, muitas das vezes, você percebe que Deus não está naquilo ali. Você percebe que aquilo ali é um lugar onde Deus não vai estar ali. Então você não entra para aquele negócio, você não vai para aquilo ali, porque você sabe que aquilo ali você só vai encontrar coisas que não pertencem a Deus. Então você não vai para aquela questão, porque você percebe que essa questão vai trazer em você uma divisão. Essa questão vai trazer uma divisão entre você e Deus. Se eu for para aquele lugar, se eu for para aquilo ali,
eu vou estar dividido de Deus, porque Deus não está naquilo ali. Deus não está naquela questão. Ali tem pessoas que estão praticando coisas que Deus não concorda. Ali tem pessoas praticando coisas que Deus não aceita. E se eu estiver naquele meio, eu vou estar contra a vontade de Deus. Eu vou estar contra aquilo que Deus quer para mim. Eu vou estar contra os preceitos de Deus para mim. Então eu não vou. Não parto para aquele lado. Porque esse lado é um lado que vai me dividir de Deus. Então, irmãos, a vida cristã é uma vida maravilhosa. Você vive com Cristo. Você se alegra com as coisas que Deus proporciona para você. Você se alegra até nas lutas e nas provações que Deus permite que aconteça na sua vida. Você se alegra. Por quê? Porque você percebe que naquela luta, naquelas provações ali, Deus está te ensinando algo. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na sua mente. Deus está trabalhando na sua cabeça. Deus está trabalhando no seu interior. Então ali você percebe que Deus está moldando o seu caráter. Deus está moldando a sua mente. Deus está moldando a sua maneira de pensar. Se você outrora era uma pessoa que pensava em prejudicar outras pessoas, você não vai mais pensar em prejudicar outras pessoas. Igual eu me lembrei agora do versículo de Zaqueu. Zaqueu, depois que recebeu Jesus na sua casa, Zaqueu nunca mais foi o mesmo. Depois que Jesus disse: Zaqueu, desce depressa que hoje me convém pousar na sua casa. Quer dizer, Jesus estava falando com Zaqueu que hoje me convém pousar na sua casa. Talvez muitos ali pensaram que Jesus só ia pousar na casa material de Zaqueu. Que Jesus só ia comer e beber na casa de Zaqueu. Mas não. Com aquelas palavras, Jesus pousou no coração de Zaqueu. Jesus fez morada no coração de Zaqueu. Então, depois que Jesus fez morada no coração de Zaqueu, Zaqueu nunca mais foi o mesmo. Zaqueu passou a ser outra pessoa. Olha só o que Zaqueu diz: se eu alguma vez eu dei um prejuízo a alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu tenho condições para isso. Eu vou restituir 4 vezes mais, porque eu não quero mais. Quer dizer, com essa questão que ele disse que ia restituir aquele que ele prejudicou, ele ia restituir 4 vezes mais. Ele quis dizer assim: eu não quero mais prejudicar ninguém. Eu não quero mais viver uma vida aos meus próprios prazeres. Eu quero viver uma vida cristã hoje. Eu quero viver uma vida cristã. Eu não quero mais prejudicar ninguém. Por isso vou restituir 4 vezes mais aqueles que eu prejudiquei. Quer dizer, então, Zaqueu ali, com aquela atitude, Zaqueu passou a ser um novo homem. Zaqueu praticou a autonegação. Zaqueu negou a sua própria natureza. Porque se ele fosse de encontro à sua própria natureza, a natureza de Zaqueu era dar prejuízo aos outros, era tomar vantagem, era cobrar impostos à vontade, porque ele tinha autoridade para aquilo ali. Então a vontade de Zaqueu era ganhar. Mas quando Zaqueu recebeu Cristo em sua casa, Zaqueu perdeu essa vontade de ganhar. Zaqueu percebeu que ele, fazendo o bem, ele ganhava muito mais do que ele prejudicando os outros. Zaqueu percebeu que ele, na presença de Cristo, fazendo a vontade de Cristo, ele ganhava muito mais do que o que ele estava praticando. E ele percebeu: eu tenho praticado coisas muito erradas. Depois que eu encontrei esse justo e ele pousou na minha casa, nunca mais eu fui o mesmo. Todos perceberam que Zaqueu mudou de atitude. Então, irmãos, essa é a vida cristã. Nós temos que praticar a nossa vida cristã. Nós temos que estar na presença de Deus. Se nós temos estado na presença de Deus e não existe mudança em nós, não existe autonegação em nós, não existe aquela questão de querer estar na presença de Deus, então alguma coisa de errado tem acontecido em nossa vida.
Alguma coisa de muito errado tem acontecido em nossa vida. E nós precisamos mudar nossas atitudes. Precisamos mudar de opinião. Precisamos praticar mais a vida cristã. Precisamos praticar mais a autonegação, para que nós possamos estar vivendo uma verdadeira vida cristã com Deus. Essas, irmãos, são as minhas palavras, e que nós, como cristãos, possamos estar vivendo a autonegação, primeiramente a vida cristã e depois a autonegação, sempre negando nossas próprias vontades para viver a vontade de Cristo. O mundo vai dizer que nós somos loucos mesmo. O mundo vai dizer que nós somos loucos mesmo. Mas quando nós recebemos Cristo em nossa casa, nunca mais nós somos o mesmo. Nunca mais aquele velho homem morreu. Embora Satanás tente ressuscitar o velho homem a todo instante e a todo momento, mas o Espírito Santo sempre está ali renovando as forças do novo homem, para que ele permaneça na graça e na misericórdia de Deus, fazendo sempre a vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivendo a vida cristã com Deus, vivendo a autonegação. Irmãos, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Aqui é o presbítero Marielto. Nunca desista de seus sonhos, permaneça na graça de Deus, permaneça na vontade de Deus, que mais cedo ou mais tarde Deus realizará os seus sonhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.